Agora é o momento de eu te falar então sobre a dimensão aqui de proteção, né? O que a gente tem que proteger. E aí eu vou ter que te falar, preciso te falar de 6 elementos, né, que a gente precisa proteger dentro de um ambiente de tecnologia. Então o primeiro deles começa com a proteção de perímetro. O que é o perímetro? São os firewalls, efetivamente. Então eu tenho ali a internet, o primeiro contato da internet, desse mundo externo, sem controle ali, que é a internet, né? Com a sua empresa é o perímetro, seja do teu escritório principal, seja do teu data center externo, né, da sua nuvem, seja do seu escritório remoto. Então eu preciso ter ali uma proteção de perímetro. E aqui a gente está falando de firewall, basicamente, né? Então hoje em dia as empresas estão usando uma tecnologia de Next Generation Firewall ali, né, para proteger. Vou falar um pouquinho mais dela também, tá? Depois a gente tem que proteger o endpoint. Então o endpoint, aí sim são as estações de trabalho. Tem que proteger lá, né, os notebooks, os desktops, as estações. Mesma coisa, sejam dos usuários que estão dentro do meu escritório, seja do usuário que está lá no home office trabalhando da casa dele, tá? Ou principalmente dos escritórios remotos. Acontece muito das empresas darem menos atenção para o escritório remoto do que dá para a matriz, e é lá onde entra, né, onde acontece a vulnerabilidade, por onde entra a ameaça, e aí o hacker tem acesso a todo o ambiente da organização, né, porque entrou por uma ponta que estava menos protegida. Ou, como eu já falei também, né, pelo ambiente lá do home office, e aí roubou uma senha, né, daquele funcionário ali, está trabalhando no home office, completamente desconectado, ele não está usando VPN, não está conectado na rede, nada e tal, só que aí conectou na máquina dele, roubou alguma credencial que consegue depois acessar alguma outra informação da empresa, tá? Então o endpoint é isso, eu tenho que proteger o ponto final lá, tá? Tenho que proteger o perímetro, né, primeiro, depois eu tenho que proteger a estação de trabalho. E aí a gente chega na proteção de nuvem também. Então lembra que eu falei, né? Eu falei de vários casos para você lá no primeiro capítulo de que a nuvem é um alvo muito forte, né, desses atacantes, né, desses cybercriminosos. Então eu preciso ter proteções lá também no meu ambiente de nuvem. Mesmo se eu estiver rodando, principalmente, né, se eu estiver rodando servidores instanciados lá nessa nuvem, então eu subi lá um servidor de arquivos, um servidor de storage, um servidor de banco de dados. Se eu subir um servidor, né, eu preciso proteger esse cara, mas mesmo se eu estou usando só serviços, né, se eu estou usando um ambiente que a gente chama de serverless, né, e aí a equipe de desenvolvimento vai lá e usa uma série desses microserviços que estão implementados ali, também precisam estar bem protegidos, tá? Depois a gente fala de proteção de rede. Quando eu falo de proteção de rede, aqui eu já estou olhando para dentro da empresa. Então eu estou olhando desde o access point, os links todos de comunicação que eu tenho aqui interno, né? O meu switch, aquela sala lá de switches, onde tem todo o cabeamento lá da empresa, o cabeamento, tudo isso tem que ser protegido. Para você ter uma ideia, até você ter uma porta de um switch, né? O switch é aquele equipamento lá que tem um monte de cabinho ali ligado, tá? Então assim, até você ter uma porta de switch ali que não está sendo utilizada, mas ela está habilitada ali para ser utilizada por configuração, se essa sala onde os switches são acessíveis, né, muitas vezes pega um ambiente, um centro de distribuição, né, um CD, né, você tem lá um shaftzinho, né, um rackzinho pequenininho, você tem ali um switch, né, espalhando o cabo para tudo quanto é lado. Se aquele rackzinho ali, ele não está com porta, não está com chave, qualquer um consegue acessar aquele ambiente, alguém mal intencionado pode ir ali plugar ali uma outra máquina que não é da sua rede, pluga ali e aí já era, tem acesso ao seu ambiente de rede também. Então até isso pode ser uma vulnerabilidade. Então legal, eu tenho que proteger também a rede. E aí a rede ela vai lá dos servidores, do teu ambiente de servidores, a todos esses elementos de rede que a gente vê aqui pelo caminho, tá bom? Próximo item são os dados efetivamente. Então legal, eu estou protegendo lá o servidor, mas eu tenho que proteger os dados que estão dentro daquele servidor. Lembra que eu falei para você lá, né, de autenticidade, eu falei para você de confidencialidade? É isso, pode ser que eu tenha que ter esse dado ali criptografado. No banco de dados pode ser que eu tenha que ter uma anonimização lá de dados, né? Os dados precisam estar anônimos ali. Os dados efetivamente que aparecem no meu website, né, precisam ser protegidos para garantir lá a integridade desses dados também, né? Que foi um outro princípio que eu também falei para você, tá? Os dados que estão lá no meu data center também precisam ter proteção. Pode ser que eu precise criptografar esses dados, dependendo do nível de sensibilidade deles, tá? Então eu preciso ter proteção de dados. E aí eu preciso ter proteção também de sistemas, né? Os sistemas a mesma coisa.
o sistema está instalado lá no servidor, ou pega o seu sistema SAP, por exemplo, acontece muita fraude de gente que entra num sistema, ou SAP, ou Mega, ou TOTOS, enfim, qualquer um, né? Alguém tem um acesso indevido a um sistema e aí consegue emitir uma fraude lá dentro, consegue, sei lá, ou entra num sistema de uma companhia aérea e consegue emitir passagem, ou consegue no sistema XPTO consegue emitir milha, enfim. Então os sistemas eles também precisam ser avaliados e precisam ser protegidos, tá? E aí deixa eu te falar, para cada um desses ambientes, o que a gente usa de tecnologias aqui para poder proteger. Então, por exemplo, quando a gente fala de perímetro, endpoint e rede, tem duas tecnologias aqui que a gente mata essa proteção, que é o tal do Next Generation Endpoint e o Next Generation Firewall, tá? Então é um firewall de nova geração e uma proteção de endpoint de nova geração. Então você vê que não é um simples antivírus, né? Quando eu falo do endpoint, não adianta ser um simples antivírus, porque o vírus, ele trabalha com base em... O antivírus, né? Ele trabalha com base em assinatura. É igual a vacina que a gente está vendo aqui nesse ambiente, né? Sai um vírus novo, eu preciso ter uma vacina para aquele vírus, e aí eu instalo a vacina, né? Aí beleza, eu estou protegido daquele vírus. Mas o vírus vem primeiro, depois que vem a vacina. Quando a gente fala de um Next Generation Endpoint, né, de um endpoint de nova geração, ele tem outras camadas ali de proteção para garantir que o ambiente está protegido mesmo que não tenha vacina. O tipo de proteção Zero Day, que a gente chama, né, que é o de dia zero. Então, assim, tem uma ameaça nova, eu não tenho ainda vacina para aquela ameaça, beleza, eu estou protegido. E ele vai proteger também para outras coisas aqui. Então, olha só, ele vai proteger contra ransomware, ele vai proteger contra vírus, né? Ele vai proteger contra malware, que é um tipo de software malicioso ali, e vai proteger contra exploit. Então, se alguém teve acesso lá à sua máquina, via pendrive, via phishing, né? Via qualquer coisa, e tentou implementar lá, tentou colocar ali dentro um exploit, um Next Generation Endpoint, ele bloqueia vários tipos de ataque diferentes, tá? Ele vai conseguir barrar esse tipo de ameaça também. No caso de ransomware, por exemplo, né, a gente usa a tecnologia aqui da Sophos, né? E ele vai lá, ele identifica, né, que tem alguém tentando criptografar, ele barra aquela ameaça, ele isola a máquina, tira a máquina da rede para ela não contaminar outras, né? Então ele desconecta, ele faz o cleanup da máquina. Se ele começou a criptografar algum dado, ele descriptografa aqueles dados que foram descriptografados, né? Ele tem uma tecnologia que chama CryptoGuard. E aí ele restaura de novo a conexão ali da máquina. Então assim, é um nível de proteção automatizada lá muito grande para proteger contra ransomware, tá? Então é isso, assim, ó, você com um Next Generation Endpoint, um Next Generation Firewall, beleza, você já cobriu esses 3 primeiros blocos aqui, né? Proteção de perímetro, proteção de endpoint e uma camada ali de proteção de rede, tá? Principalmente se você está usando um Next Generation Endpoint nos seus servidores também, tá? Você precisa usar tanto em servidores virtuais quanto em servidores físicos, tá? Tua equipe de TI precisa usar. O que são diferenciais chaves aqui para essas tecnologias? É ter deep learning, então é trabalhar com inteligência artificial, porque o bandido do outro lado está usando ferramentas com inteligência artificial para conseguir descobrir tua senha, para conseguir explorar as vulnerabilidades. Então a gente precisa combater máquina com máquina, né? Precisa colocar máquina para brigar com máquina. E um outro diferencial chave aqui também é segurança sincronizada. Segurança sincronizada é o endpoint conversando com o firewall. Eu vou te explicar melhor também como que funciona isso na aula que eu vou falar sobre resposta, né, a incidentes de segurança. Eu vou falar sobre automação. E eu vou te falar melhor como que funciona essa segurança sincronizada, do endpoint conversando com o firewall aqui de forma automática, aumentando o nível de proteção da sua rede aí, do seu ambiente. E aí, assim, você pode pesquisar por aí, tem várias tecnologias diferentes de Next Generation Endpoint, de Next Generation Firewall, tá? Vários fabricantes. O meu objetivo aqui, né, com esse conteúdo, não foi ser agnóstico, assim, de falar assim, olha, eu testei vários, eu trouxe vários aqui, você escolhe o melhor para você e tal. Eu vou te falar para você de experiências reais, o que a gente escolheu para usar no nosso ambiente e o que a gente escolhe para usar no ambiente dos nossos clientes, que são as ferramentas aí da Sophos. Então, por exemplo, o Intercept X é o nome do Next Generation Endpoint da Sophos. E aí ele tem algumas tecnologias ali. Então, por exemplo, lá, tem a parte fundamental, né, que ele barra lá as ameaças conhecidas. Ele tem o tal do CryptoGuard, que ele barra, né, os ataques de ransomware. Ele tem Deep Learning, então ele trabalha, mesmo com executáveis desconhecidos, ele entende o comportamento do usuário, o comportamento da máquina, e aí ele fala assim, ó, opa, peraí, André,
você nunca criptografou nada na sua máquina, por que de repente sua máquina está se comportando assim? Então ele vai e usa lá inteligência artificial, né, Deep Learning, para poder barrar aquele tipo de ameaça lá que era desconhecida, né? Não existe ainda vacina, não tem nada, mas começaram a explorar ali, alguém começou a tentar fazer uma movimentação lateral a partir da minha máquina, o Intercept X, né, vai lá e bloqueia. E ele tem o anti-exploit também, então ele barra lá mais de 25 técnicas diferentes de ataque, né? Então são várias técnicas diferentes, também não vou entrar em detalhe aqui, mas são várias técnicas de ataque diferentes de exploits, né? Que ele vai e bloqueia. E aí ele entrega efetivamente lá, né, uma multicamada de defesas para você proteger o ambiente contra ransomware. Então, assim, desde a entrega, né, do delivery do vírus ali, né, ou do ransomware, ele vai lá bloquear com a tecnologia de anti-exploit, com a tecnologia de web security. Web security é isso, se eu estou acessando um site que é um site contaminado, é um site malicioso, né, um site que tem atrás desse site tem um código malicioso, ele já vai me bloquear, não vai deixar eu acessar lá. Então ele já tem um web security ali. Na parte de execução, quando o ransomware tenta executar na máquina, ele tem a quarentena, então ele joga essa minha máquina ali para a quarentena, não deixa ela executar e não deixa ela contaminar o resto da rede, e aí para isso ele usa ali o Deep Learning e usa o anti-malware e antivírus, né, para poder, porque ele vai bloquear aquela ameaça e aí ele vai rodar na minha máquina o anti-malware e o antivírus, vai fazer o cleanup, né, vai limpar de novo a minha máquina. E na hora da criptografia, se o ransomware tentou começar ali a criptografia, ele vai parar a criptografia maliciosa e vai fazer o rollback de todas as mudanças aqui. Ele vai voltar o dado ali, né, os meus dados, ao estado original, com a tecnologia aqui do CryptoGuard. Então ele protege completamente. Então assim, a gente já viu casos de ransomware acontecer em clientes nossos, a gente já sofreu com isso daí no passado, e desde que a gente começou a trabalhar com essa tecnologia, a gente efetivamente parou, nunca mais teve problema em cliente nenhum. Na verdade, até o contrário, às vezes a gente vê no relatório tentativas, né, de ataques de ransomware e que a gente conseguiu barrar lá de forma bem sucedida, tá? Aqui tem um gráfico dos tipos de ataque, né, que ele bloqueia aqui, que são os 25 tipos de ataque lá, então são vários, é muito techniquez aqui, não vou entrar nisso, né? Por exemplo, ali um Reflective DLL Injection, né? Então, enfim, não vou entrar em detalhes, tá? E a gente escolheu, assim, de novo, assim, a gente escolheu essa tecnologia porque ela, em muitas análises que a gente não fez as análises aqui, como eu falei, né? Mas em muitas análises do que a gente acompanhou e assistiu por aí, ele ficava em primeiro lugar lá no nível de proteção com relação a exploit, né? Além de estar no quadrante de líder do Gartner lá, tanto o endpoint quanto o firewall, que é o único, na verdade, fabricante que tanto o endpoint quanto o firewall está no quadrante de líderes ali do Gartner. Então, assim, eu achei importante te trazer aqui as tecnologias que a gente usa para proteger o ambiente, para você conhecer efetivamente, que a gente tem que sair dessa de que, olha, ok, eu tenho um antivírus ali e eu estou protegido já, eu tenho um antivírus e um firewall. Não, a gente tem que ir para algumas camadas superiores, porque o nível de ameaça ele é grande também do outro lado, tá? E aí, lógico, você vai ter que cruzar isso com a tua análise de risco lá que você fez. Então, se você fez a sua análise de risco, depois que eu terminar de mostrar tudo aqui para você, né, de tecnologias e tal, e você viu que é na parte de proteção, né, de proteção de perímetro, de proteção de endpoint, que você não está bem servido, e você identificou lá que você ter esse ambiente comprometido vai trazer um impacto grande para o teu negócio, ok, é por aí talvez que você vai ter que começar a investir, tá? E aí, é aquilo que eu te falei, a gente vai calcular lá o ROI, né? Então a gente vai olhar assim o impacto no negócio versus o tipo de investimento. Esse tipo de tecnologia aqui tem um investimento relativamente barato, né? Bem barato comparado ao nível de proteção que ele entrega. Então por isso que muitas vezes é o que é priorizado aí pelas empresas, tá? Dando continuidade aqui, né, nas tecnologias de proteção, a gente tem também as tecnologias ali de proteção da cloud. Então se você está usando uma nuvem pública, né? Uma cloud pública, que eu já falei algumas vezes aqui, né? AWS, Google Cloud Platform ou Microsoft Azure, você precisa se preocupar ali com proteção também de endpoint, então o tal do Next Generation Endpoint. Então, se você tem um servidor instanciado lá na nuvem, né? Se a tua equipe de TI instanciou um servidor lá, precisa ter proteção de endpoint nesse seu servidor. Você precisa se preocupar com proteção de perímetro, então tem que ter um firewall configurado lá na tua nuvem também. Se você usa, eu estou falando só de data centers aqui, né, AWS, Azure e tal, mas se você usa um outro data center
Equinix, Mandic, enfim, qualquer data center que você use, data center da Strat mesmo, né, precisa ter um firewall na ponta também protegendo as suas informações lá, né? Então você precisa ter também um Next Generation Firewall na ponta lá da tua cloud, da tua nuvem. E aí tem outras duas coisas que a gente precisa ter aqui também quando a gente fala de nuvem, que é a parte de gestão de identidade e a parte de gestão de inventário. Então eu preciso controlar, o que acontece muito às vezes nessas clouds aqui, principalmente nas clouds públicas, que a gente tem essa parte de serverless, né, de serviços que a equipe de desenvolvimento sobe serviços que eles precisam ali, né, microserviços que eles precisam para poder desenvolver lá as ferramentas deles, softwares, os aplicativos. Então você tem um permissionamento aí para uma equipe de desenvolvimento, às vezes trabalhando lá na nuvem, só que isso vai saindo do controle da equipe de infraestrutura, né, ou do time de TI. Então eles podem implementar lá um serviço, eles têm uma permissão de senha que não deveriam ter, ou eles podem subir muitos serviços que depois vão gerar um problema de custos, inclusive ali para essa cloud, né? Então por isso que tem que ter essa parte de gestão de inventário e de gestão de identidade ali na cloud também. E aí tem uma solução, por exemplo, trazendo isso, né, para a plataforma da Sophos, que é o que a gente usa aqui, tem ali o Cloud Optics. O Cloud Optics ele cuida dessa parte aqui de inventário e da segurança, né, de identidade, né, de gestão de identidade ali na cloud. Então você olha ali, não importa se eu tenho lá um Cloud Storage Database ou máquinas virtuais ali na nuvem, né, ou como eu falei ali, né, containers e serverless, né, que são esses serviços, né, que a gente subiu ali, containers e serviços, e eu subo lá o Cloud Optics para fazer gestão de inventário e identidade, eu subo o Intercept X para fazer a gestão de carga de trabalho, né, o workload ali, protection, e eu subo o Firewall, né, o Next Generation Firewall, né, o Sophos XG, no caso, para fazer a proteção de perímetro. Matou, já era, minha nuvem está protegida. Qual o próximo passo? O que a gente tem que olhar também? Proteção de dados, tá? Quando a gente fala de proteção de dados, você vê que algumas coisas a gente já falou aqui. Então, legal, proteção de dados, quando eu tenho lá um endpoint, eu estou protegendo os dados também daquele endpoint, né? Ou do servidor, né? Eu estou protegendo lá também os dados. Aquilo também serve como proteção de dados. A proteção, eu tenho um firewall lá bem configurado, está servindo como proteção de perímetro também para os dados que eu tenho dentro da organização. Eu tenho gestão de identidade, por exemplo, um Active Directory, né? Microsoft Active Directory, eu estou protegendo também os dados. E aí tem outras coisas também que a gente precisa colocar aqui. Então, olha só, não se assuste, obviamente, né? Isso daqui, como eu falei, são camadas de proteção. Tem empresas que precisam mais, tem empresas que precisam menos, né? Então, a gente precisa entender bem o seu caso aí. Mas outras camadas que você pode ir colocando aqui para falar de proteção de dados é a camada de gestão de acessos. Então, gestão de acessos é isso, permissionamento geral, quem tem acesso ao sistema, dentro do sistema, quem tem acesso a determinadas funcionalidades dentro daquele sistema. Quando sai alguém da empresa, como é que a gente bloqueia esses acessos? Quando entra alguém novo na empresa, como é que a gente dá os acessos apenas àqueles que as pessoas precisam ter, né, efetivamente? Toda a parte de política de senhas, né, também vem aqui para proteção de dados, então aquilo para garantir a autenticidade, né, renovar as senhas ali de tempo em tempo. Eu já falei também do 2FA, né, do duplo fator de autenticação, é outra ferramenta aqui para proteção de dados. Ok, se eu estou usando um duplo fator de autenticação, eu garanto que quem está fazendo o login aqui agora é o André mesmo, não é o João, não é a Maria, né? Então a gente garante lá a autenticidade, né? Posso garantir até o não repúdio, né? Como eu falei lá para vocês também daqueles cinco pilares. E aí outra solução aqui para proteção de dados é criptografia. Pode ser que eu trabalhe com projetos ali super críticos que precisem estar criptografados. Quando a gente fala com empresas assim sobre criptografia realmente não é uma coisa que faz sentido a gente habilitar para todo mundo, para tudo quanto é coisa. A gente até tem recursos. Então, por exemplo, o meu notebook tem recursos de criptografia de disco e eu deixo esse cara habilitado. Se um dia eu perder o meu notebook, mesmo se um bandido conseguir quebrar lá a minha senha, meu acesso e tal, não sei o que, ok, ele não vai ter acesso a dado nenhum. Então é muito comum as empresas quererem colocar isso para dispositivos móveis, né? Notebooks e tal. Tem tecnologias que fazem isso para dispositivos, para mobile, para smartphones, né? Você criptografa os dados ali que estão também no smartphone. Eu uso também uma solução aqui, né? A gente usa aqui na empresa uma solução de arquivos em nuvem, que ela é assim, eu consigo puxar ali para o meu smartphone
os meus dados corporativos, né? Então eu tô numa reunião com um cliente, ou eu tô numa viagem, tô de férias, por exemplo, mas eu preciso ver alguma coisa ali, pelo meu celular eu consigo acessar, eu consigo baixar lá um Word, um Excel, enfim, qualquer documento que eu precise ali para trabalhar. Só que ele está criptografado no meu dispositivo. Eu só consigo abrir efetivamente aquela pasta ali com a minha impressão digital, né? Nesse caso aqui, a impressão digital é o que garante lá a minha autenticidade, né? Que eu tenho direito efetivamente àquela pasta. Então, assim, tem tecnologias de criptografia para proteger dispositivos móveis e também, às vezes, você precisa proteger documentos na troca de arquivos, né? Na transmissão de arquivos. Eu preciso trocar arquivos com o nosso escritório lá na China, com o nosso escritório no Rio de Janeiro, sei lá. E são super críticos. Lembra que eu comentei em um momento do tal do man in the middle, né? Então o hacker vem e ele simula que ele é o receptor da mensagem e aí ele intercepta essa mensagem no meio do caminho. Se ela não está criptografada, ele vai ter acesso ali àquela mensagem lá, aquele dado que você tentou transmitir. Se aquele dado está sendo transmitido de forma criptografada, só a pessoa que está no destino que tem a chave de descriptografia lá que vai conseguir ter acesso efetivamente ao documento, né? E aí tem ferramentas que a gente usa aqui que, por exemplo, poxa, eu preciso passar um documento para você, eu quero passar esse cara criptografado, mas eu não quero que você instale um certificado na sua máquina para você ter acesso à minha chave pública, para poder descriptografar e tal. Não é uma transação que a gente vai fazer de forma recorrente, né, o tempo todo. Eu só preciso te mandar uma informação aqui criptografada. Ok, você vai lá e transforma, você seleciona um arquivo, ele salva como se fosse um arquivo .html, né? Como se fosse uma página de internet. Eu transmito ele para você, né? Você tem lá o arquivo e aí eu tenho que te passar uma senha para abrir aquele arquivo. Quando você digitar aquela senha, você consegue efetivamente abrir, né? Aí, óbvio, eu só não posso passar a senha no mesmo canal que eu estou passando o arquivo HTML, né? Porque senão, se for interceptado, você tem acesso ali aos dois, tá? Então é aquilo. Tudo isso depende do ativo que você quer proteger, do dado que você precisa proteger, tá? A informação lá do outro lado. E aí a última tecnologia que eu vou falar assim de proteção de dados é um tal do DLP, que é o Data Loss Prevention, tá? DLP são soluções que a gente implementa a nível de rede, então pode estar lá no firewall, né? Pode estar lá no nível de rede, ou pode estar na estação de trabalho também dos usuários, ou muitas vezes uma combinação dos dois, e que ele vai inibir outros tipos de vazamentos. Então, por exemplo, eu pego aqui, eu tenho acesso ao e-mail, ao Gmail, eu consigo abrir o meu e-mail pessoal, né, pela rede da empresa, e aí eu vou lá e pego uma planilha com o CNPJ de todos os clientes e tento mandar para o meu e-mail pessoal. Um DLP, você consegue configurar regras que inibem esse tipo de ação. Então, ok, você consegue acessar um Dropbox, só que você não consegue fazer o upload de CNPJ de cliente, por exemplo, né? Ou tudo que acontece ali dentro do ambiente, ele efetivamente é logado, é rastreado, fica documentado em algum lugar para poder ser auditado, né? Para poder ser verificado. Então, assim, são tecnologias de proteção de dados mesmo, para entregar auditoria e para fazer bloqueios ali de determinados tipos de ação, tá? Ameaças que você vai proteger aqui com esses tipos de tecnologia. O tal do roubo de identidade, né, que a gente já falou, permissionamento indevido, então a equipe de TI foi lá e deu um permissionamento errado, ali era para ter copiado do perfil do fulano, copiou do ciclano. Isso vai gerar um alerta para alguém quando você tem ali a parte de gestão de acessos, né, que eu comentei. E vai proteger também de vazamento de dados sensíveis, tá? E aí, um último, né, quando a gente fala também de proteção a nível de sistemas. Então, a mesma coisa, várias dessas tecnologias que a gente já falou aqui, desses sistemas de proteção, já vão proteger ali também os sistemas, né? A parte de gestão de identidade, gestão de acessos, a política de senha, o duplo fator de autenticação, tudo isso eu preciso ter também na proteção de sistemas. Só que aí eu posso ter algumas outras coisas aqui. Por exemplo, a tal da anonimização de dados que a gente já falou também, né? Se tem um banco de dados lá que a equipe de desenvolvimento, a equipe de tecnologia vai ter acesso, ok, eu posso precisar implementar uma tecnologia ali para anonimizar aqueles dados, né? Então eu tenho acesso lá, os dados, vamos supor, exames médicos, né? A equipe de TI vai lá, ela consegue listar. Teve um caso muito emblemático recentemente de um servidor público, na verdade um profissional de um hospital privado que estava prestando um serviço, né, nessa questão toda de Covid, né, para o hospital público. Ele vazou, ele deixou uma senha dele disponível lá num GitHub, né,
numa ferramenta de desenvolvimento, né, na web que estava aberto, ele deixou aquilo lá sem querer, né, esqueceu, ele estava fazendo o teste e esqueceu, pelo menos esse foi o argumento dele, né, que ele esqueceu ali, e aí as pessoas conseguiram ter acesso aos dados de exame, né, de Covid, de quem foi contaminado, de milhares e milhares de pessoas, inclusive dos parlamentares, aí do presidente, de ministros, de um monte de gente, né. E é isso, se os dados estivessem anonimizados, ok, tudo bem, pode ter acesso, pode ser que roubaram o usuário e senha dele, mas na hora que entrarem lá no banco de dados, vão ver esses dados tudo embaralhado, não vão saber, na verdade, o que é de quem, tá? Outra coisa, quando a gente fala de proteção de sistemas, segurança de código. Então é isso, assim, o desenvolvedor, muitas vezes, ele não tem treinamento de segurança da informação. Então ele está desenvolvendo da forma a ter ali a melhor usabilidade, né, da forma de atender os requisitos ali de sistemas que ele precisa atender, mas ele não está preocupado efetivamente, ou ele não tem essa consciência se o código que ele está desenvolvendo ali é um código seguro, se ele não está deixando brechas para alguém mal intencionado vir explorar, né, e conseguir ter acesso ali à informação. Então existem ferramentas também. Uma delas, por exemplo, é VeraCode, tá? Mas existem ferramentas ali também que ele vai sempre fazendo essa proteção ali de segurança de código, tá? De desenvolvimento. E eu também preciso muitas vezes implementar a parte de auditoria de acessos aqui, acessos internos e acessos externos. Já falei um pouco disso também lá atrás, né? Entra numa questão aqui de eu ter log o suficiente para poder analisar. Então é isso, poxa, aconteceu uma fraude dentro da organização. Ok, eu preciso avaliar tudo que foi feito aqui dentro. Quem acessou, de qual IP, com qual usuário, com qual senha, qual transação que executou aqui dentro do sistema, né? Então a gente precisa implementar essas tecnologias de auditoria também, tá? E aí a gente fecha aqui essa parte agora de proteção. Então a gente já passou por 2 blocos aqui de tecnologias de proteção, né, e sistemas de defesa. A gente já passou pelo bloco para identificar, né, tecnologias para identificar, né, e sistemas de defesa para identificar, e agora a gente passou aqui das tecnologias e sistemas de defesa para proteger o perímetro, proteger o endpoint, proteger a rede, proteger os dados e proteger os sistemas, tá? Espero que você esteja saindo daqui já muito mais protegido, aí, com muito mais consciência, né, do que a empresa precisa efetivamente trabalhar para aumentar o nível de proteção.